Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje eu quero trazer um exemplo na prática de como funciona esse versículo. Muita gente tem dúvida, né? O que posso fazer, o que não pode, de que jeito? É o que o pastor manda? É o que ele diz? É o que a igreja diz, o que é para fazer, o que não é? Eu vou explicar na prática hoje como é que funciona. Fica aí. Bom, eu já trouxe aqui uma reflexão explicando esse versículo de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo fez esse alerta falando dele, né, do apóstolo Paulo, mas também dando um exemplo para as pessoas, para elas criarem consciência do que deve ser feito ou do que não deve. Então, se você tem dúvidas mais profundas sobre isso, volte aí nos vídeos, nos reels, que você vai achar. Mas hoje eu quero trazer um vídeo na prática. Tem um cantor chamado Luan Pereira. Ele tem muitas músicas estouradas aí, ele é do sertanejo, ele grava muito com a Ana Castela e tal, e outros artistas também. E olha que legal. O mais louco disso, que eu estou trazendo o exemplo de um cara secular, de um cara mundano, né? De um cara, segundo os religiosos, do capeta, do demônio, de um cara condenado ao inferno. E esse é o melhor exemplo de transformação no sentido do que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que aconteceu? Eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, mas vou dar uma pincelada. Ele não bebia, ele não tinha o costume de beber, bebida alcoólica, essas coisas todas. Só que do nada ele começou a beber, porque, sei lá, ele estava na roda de amigos, sempre tem essas coisas. A pessoa se sente pressionada, quer ficar legal, né? Quer se socializar, como se para se socializar precisa imitar o que os amigos fazem. Mas enfim, muita gente faz isso. E aí ele começou a beber. E nisso ele não se sentiu legal. Olha só o exemplo dele, olha só. Ontem eu dei um dos melhores rolês da minha vida, sem beber, sem álcool. Faz muito tempo que eu não coloco bebida na minha boca. E Deus é maravilhoso, porque eu sempre fui assim. Aí um tempo comecei a beber assim, né, pra dar uma descontraída, um negócio assim. Eu comecei a me sentir muito mal, porque aquilo não era eu. Eu me sentia outra pessoa, tipo, no momento. E ao invés de ter aquela sensação boa que muitas pessoas têm, com razão, porque cada pessoa é cada pessoa, eu, ao contrário, eu me sentia muito mal no ato lá que eu tava bebendo. E quando eu começar, eu já falo assim, meu Deus do céu, não preciso disso pra dar o melhor de mim. Tá doido, tô feliz demais. Olha só que coisa espetacular. Cara, é muito bonito quando você dá voz e entendimento à sua consciência. Quando você resolve ouvir a sua consciência. Ele fez um propósito com Deus, dizendo que queria parar de beber, porque aquilo ali não era ele. Porque aquilo era lícito para ele, era moral ele fazer, ou seja, não é nada imoral, não é crime, tá tudo dentro da legalidade, das leis e tudo mais. Só que em seu ser, ele não era essa pessoa e nem precisava disso. Então, para ele, Luan Pereira, não convinha beber. Era lícito, mas não convinha para ele. E ele ouviu a consciência. Eu sempre digo, a sua consciência vai falar com você sim. O Espírito Santo sempre fala através da nossa consciência. Não é enviando profeta, não é mandando pastor, não é mandando bispo, não é mandando apóstolo. Não, também, tá. Às vezes, pode ser. Mas o principal modo do Espírito Santo falar com a gente é na nossa mente, na nossa consciência, dizendo isso está errado. Você não precisa disso. Você não deve se sujeitar a essas situações para ficar legal com A, com B e com C. Não faça isso. Ouça a voz da consciência. O Luan Pereira ouviu a voz da consciência. E ele no seu coração fez o propósito, ele chamou a responsabilidade.
Ele não fez campanha de 7 sexta-feira, de 7 quinta-feira. Ele não teve que frequentar cultos no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e o escambau de Madureira. Não teve que fazer voto, não teve que dar oferta exorbitante. Não teve que injetar dinheiro numa campanha maluca de fogueira, não sei lá do que. Ele só chamou a responsabilidade, invocou a Deus e na sua sinceridade Deus ouviu e disse: eu vou te ajudar. Eu vou honrar a sua vontade em ser você. E olha que maravilha. Ele parou de beber. Primeiro porque ele entendeu e chamou a responsabilidade. Porque nós devemos fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Deus só faz a dele. Tem até uma frase que fica rodando aí dizendo: olha, ajude aos outros, faça tudo por eles, menos a parte deles. É a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Ele faz tudo, menos a sua parte. E o Luan entendeu que não convinha a ele beber. Mas é porque não pode? É pecado? É porque fere a Deus? É porque não é coisa de crente? Não é coisa de cristão? Não, é porque não convinha ao Luan. Pegue esse exemplo para você. O que na sua vida não te convém, mas você faz para agradar A, B, C e D, seja quem for? O que na sua vida? Seja igual o Luan Pereira. O que não te convém, não faça. Então tá aqui um exemplo clássico de como funciona. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E olha que engraçado. Eu tive que trazer um exemplo de um cara secular, mas que tem a sensibilidade e ouve a voz de Deus. E isso dá mais razão ainda ao que eu falo, que o evangelho não é imposição. O evangelho não é inquisição. O evangelho é consciência. O evangelho é proposição. Jesus não impõe nada a ninguém, Jesus não força nada a ninguém, Jesus não obriga nada a ninguém, Jesus não abre a Bíblia e diz: olha, eis que te digo que vais. Não, Jesus não. Ele propõe o evangelho. Ele propõe mudança de consciência. Você acha que o Luan pararia de beber se fosse algo exterior? Se fosse apenas uma alegria momentânea? Esses caras não precisam disso. Quando eles chegam nesse extremo de mudar em alguma coisa, porque já mudou primeiro no coração. E isso é o evangelho. Jesus primeiro ele muda o coração do homem, porque ele sabe que é do coração que provém as atitudes externas. Não tem como eu dizer eu amo ao Senhor se eu odeio meu irmão. Já disse Jesus. Não tem como eu dizer eu amo ao Senhor se eu não tenho parte com meu irmão. Você diz uma coisa e faz outra. Mas aquilo que você diz e faz é porque no seu coração já faz há muito tempo. Por isso que Jesus ele trata coração. Ele trata a mente. Ele trata espírito. E isso tem a ver com o batismo. Batismo de mente, batismo de coração, metanoia, mudança de mente, renovação da mente, do coração. Jesus é o que ele mais fala, renovai vossas mentes. Renovai os vossos corações. Por quê? Porque é na renovação da mente e do coração que todo dia você faz a mesma coisa, que é o quê? O bem. Então fica com esse exemplo do Luan Pereira. Esse é o exemplo mais clássico de tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Boa, Luan Pereira! Deus abençoe.